Olá, vamos agora para o terceiro episódio da série É Pouco, com os EPs que eu selecionei que eu gostaria de falar, e vamos direto ao ponto já com esse EP, esse primeiro EP que a gente vai apresentar aqui. Esse EP aqui, na verdade, ele não é bem um EP, ele foi lançado, na verdade, como um split originalmente. Principalmente porque aqui no Brasil era muito difícil você conseguir gravar qualquer coisa, então para gravar esse split já foi muito difícil. É um split do Sepultura com o Overdose. Como eu disse, eles são em duas partes, né? Ele foi gravado pela Cogumelo Records ainda aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. Os caras batalharam muito para conseguir a grana para poder gravar, foi difícil. Então eles fizeram um split, né, com duas bandas. No caso, o Sepultura gravou o Bestial Devastation e a outra metade é o Século XX do Overdose. Eu gosto do Século XX do Overdose, não é ruim, mas o que eu vou falar aqui é o Bestial Devastation do Sepultura, que eu considero um EP. Ele vem antes do Morbid Visions, que é o primeiro disco do Sepultura de 86, e ele foi lançado em 1985, o Bestial Devastation. O Bestial Devastation, ele apresenta algumas músicas que vão entrar, a maioria acaba entrando no Morbid Visions, mas algumas músicas até que também não entraram. E eu gosto bastante porque ele é muito cru, ele é muito interessante porque ele vai pavimentar para a galera do black metal dos anos 90 tudo o que eles entendem de metal extremo, né? Querendo ou não, o Sepultura aqui já estava criando as bases do que viria a ser o black metal, né? Bandas como Sepultura, como Bathory, como Venom já estavam nessa época criando o estilo do black metal que viria a se popularizar nos anos 90. Por isso ele é muito bom. Esse EP aqui ele abre com Bestial Devastation, que é uma música que só tem aqui, que é muito boa. Antichrist, e vem com Necromancer e Warriors of Death. E aí tem algumas versões posteriores, né, que elas incluem, por exemplo, a faixa Troops of Doom, que não estava nesse EP originalmente. O que é muito bom, porque Troops of Doom é uma das melhores músicas do Sepultura, é uma música incrível. Esse EP, ele recentemente ele foi regravado pelo Max Cavaleira e pelo Igor, né, lançado como Cavaleira. Bestial Devastation e o Morbid Visions foram regravados, o que ficou uma regravação muito boa, eu considero bem legal e vale a pena você escutar se você acha o som muito magrinho, muito fininho para a época dos anos 80, por causa da gravação ser com pouca verba e tudo mais. Se você acha isso o som um pouco fraquinho, vai escutar essa nova versão do Cavaleira, que vale bastante a pena, eu recomendo, é muito boa. Por isso, então, o Bestial Devastation eu considero ele um dos melhores EPs. Vamos falar agora, então, de um EP muito especial para mim, que é de uma banda meio mágica para mim, né? Que é o Tool. O Tool, a ferramenta, é uma banda muito boa americana, eu realmente gosto, eles são metal alternativo, entre muitas aspas, porque eles têm pegadas de tudo quanto é coisa, de groove, de progressivo, de técnico, é uma mistureba toda muito boa. Eles têm aquela. O Tool é legal porque eles têm aquela demo que é uma ferramenta na capa que é bem interessante, que é antes do primeiro disco, o Undertow de 93, e em 92 eles têm um EP, que é esse aqui, que é o Opiate, que é o EP que eu vou falar. O Opiate é muito bom porque ele mistura algumas músicas que estão na demo da ferramenta, que são muito boas, com algumas músicas que eles não iriam colocar no primeiro disco, no Undertow. Então aqui tem algumas músicas muito interessantes. Ele abre com Sweat e Rush, que são ótimas músicas. Part of Me, que está lá na primeira demo, que é uma música incrível, realmente muito boa. Eles ainda pegam duas versões ao vivo, uma de Cool and Ugly e outra tocando Jerk Off. E é um ao vivo muito bem gravado, realmente. Tipo, a sonoridade aqui está muito alta. E é bizarro porque ele é um ao vivo meio tenso, assim. Você vê que o Maynard tá meio que reclamando da plateia em algumas partes. É meio bizarrão, assim. Mas é muito bom. E ele fecha com a música Opiate, que dá nome ao EP. E realmente Opiate é uma música muito boa. É uma música que ficou até, assim, estranho não ter entrado em nenhum disco do Tool, porque eles tocam muito ela ao vivo, eles tocaram ela na maior parte dos shows ao vivo desde essa época, e Opiate é muito legal, e ela justamente precede o primeiro disco, ela tem pegadas que vão aparecer muito no primeiro disco.
por isso eu gosto tanto do EP Opiate, porque ele mescla muito dessa pegada alternativa do Tool, precedendo o Undertow, mas também com essa coisa ao vivo, né, dessas duas faixas ao vivo que deixam ele bem legal. Ele é um EP meio compridinho, ele tem seus 26 minutos, mas ele vale a pena ser ouvido. Se você gosta de Tool, é uma coisa que eu recomendo. Se você não ouviu o Opiate, recomendo você ouvir. Vamos então para o terceiro EP dessa lista, e eu vou falar de uma banda que eu conheci já vão fazer quase 10 anos mais ou menos, e é uma banda muito boa, assim, foi uma banda que para mim foi importante para eu começar a engatinhar nesse universo do metal, e foi uma banda que me chamou muita atenção logo de cara, que é o Alestorm. O Alestorm é uma banda, para quem não sabe, que ela é inglesa, né, e a banda do Christopher Bowes, que também toca no Glory Hammer, e é uma banda muito, muito interessante porque eles sempre foram adeptos do metal pirata, né, temática pirata, o que é muito legal. Tiveram ótimos discos, e eu tô falando aqui do EP de 2008, o Leviathan, que ele é um EP que ele precede em alguns meses o Black Sails at Midnight, que é o segundo disco da banda. E ele tem como destaque a música Leviathan, que abre ele, que é uma música muito boa, um clássico da banda, eles tocam ao vivo sempre. Leviathan, ela foi lançada aqui com outras 3 faixas muito interessantes, 2 delas que inclusive iriam entrar no Black Sails at Midnight, que é um Wolves of the Sea, que é um cover, e eles ainda tocam Heavy Metal Pirates, que iria entrar. E eles ainda têm uma versão em alemão da música Wenches and Mead, que é lá do primeiro disco do Captain Morgan's Revenge, uma versão em alemão aqui que se chama Fieber und Wein. É uma música bem interessante, uma versão legal deles. E o Leviathan é legal porque ele está apresentando músicas novas, né? Então ele está colocando 3 músicas que iriam entrar no Black Sails at Midnight, e ele ainda está apresentando uma versão mais antiga, uma versão com uma outra língua dessa música, da Wenches and Mead, que eu gosto bastante. Por isso o Leviathan é um disco muito bom e tem uma capa sensacional, aliás, como todas as capas do Alestorm, uma temática muito legal que sempre é divertido de ouvir, por isso eu recomendo bastante você ouvir o Leviathan do Alestorm. Vamos então para o quarto EP dessa lista, e esse EP é de uma banda inglesa de Doom Metal que eu sou apaixonado por esses caras, que é o Cathedral, em especial com o EP de 95, Hopkins, The Witchfinder General, que mais uma vez ele apresenta uma música em específico, que no caso é a faixa Hopkins, The Witchfinder General. Esse EP é muito bom porque ele vem antes do Supernatural Birth Machine, de 95, e ele apresenta uma faixa que é muito incrível, que é Hopkins, The Witchfinder General, uma música baseada nesse personagem Matthew Hopkins, que era um caçador de bruxas nos Estados Unidos, e é uma faixa incrível, realmente muito boa, tem uma entradinha bem legal de voz, assim, um clássico da banda. Eu gosto muito dessa fase do Cathedral, e realmente essa música é muito boa. Eles vêm ainda com um cover excepcional de Fire, do Crazy World of Arthur Brown. Esse cover realmente é muito legal, e essa música original do Crazy World of Arthur Brown é muito boa, e o cover deles também é sensacional. Eles ainda tocam Copper Sunset, que é boa, Purple Wonderland e The Devil's Summit, outras 3 faixas interessantes, mas as 2 faixas principais iniciais são as principais do EP. Eu realmente indico muito você ouvir por conta disso. É um EP com uma temática bem legal, com músicas muito interessantes, e da fase mais legal assim do Cathedral, que é essa fase inicial, que eu gosto pra caramba. Por isso eu recomendo muito você ouvir o Hopkins, The Witchfinder General do Cathedral. E o quinto e último EP que eu vou tratar aqui nessa lista é o EP do Suffocation, o Despise the Sun, de 1997. O Suffocation tem outro EP, um EP inicial chamado Human Waste, de 1991, antes do lançamento do Effigy of the Forgotten, que é o primeiro disco deles. Mas o Despise the Sun eu prefiro mais do que o Human Waste. O Suffocation, que é uma banda de technical death metal muito extrema de Nova York, eles estão realmente aqui na fase mais interessante, né? Porque eles têm os 3 primeiros discos que são muito bons do Suffocation, eu realmente gosto bastante.
E depois do Pierced From Within de 95, eles ficaram um tempo sem lançar nada, né? Em 96 eles entram numa turnê muito grande, e em 97 eles teriam que lançar um novo disco, mas eles preferem lançar um EP, que é esse EP Despise the Sun, com 5 músicas apenas, mas uma porrada gigantesca, um EP curto, 16 minutinhos, mas assim, direto ao ponto, muito intenso. Esse EP ele vai abrir com Funeral Inception, uma das melhores faixas dos anos 90 do Suffocation. Ainda tem The Void of Truth, muito boa. A faixa título Despise the Sun, muito pesada, mas muito boa. Blood Churn, ótima música. E fecha ainda com Catatonia, uma música que na verdade é lá do Human Waste, do primeiro EP. Eles regravam aqui no Despise the Sun. E aqui, ó, muito intenso. Para mim, se a discografia do Suffocation acabasse aqui, ela já estaria ótima. É claro que a banda continua e tem ótimos discos depois, inclusive discos recentes, assim, em 2023 eles tiveram um ótimo disco, mas aqui é o clássico do clássico, o clássico do Suffocation, vale muito a pena ouvir. Eu realmente pago um pau, muito pesado, muito extremo e muito técnico, mas assim, de um nível muito alto. E eu gostaria então de fechar essa série agradecendo a todos que assistiram os vídeos. Eu fiz aqui 20 EPs selecionados que eu gosto bastante, que eu gostei de falar, e eu fico muito feliz por quem apoiou e gostou da série, porque para mim foi legal de fazer. Eu tirei alguns dias aqui de férias para fazer ela, que eu gosto bastante de fazer. Vou tentar fazer mais vídeos sobre autismo, também vou tentar fazer mais vídeos sobre música, né? E vou tentar continuar postando isso recorrentemente, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e espero que gostem do resultado.